hoje, Senhor. No nome de Jesus, Pai, visita aqueles que estão nas casas, estão nos seus lares, aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor possa conduzir e entregar a eles, Senhor, um conhecimento puro hoje, Senhor, cristalino, conforme foi prometido na Tua palavra, que isso seria feito através do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, toma o Teu lugar aqui, Senhor. Hoje haverão cultos nesse lugar, adorações, a adoração será levantada, e nós já começamos aqui, Senhor, às 9 horas, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Podem sentar, fiquem à vontade. Meus irmãos, estamos na série de estudos sobre as cartas, as 7 cartas, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. É um estudo interessante porque é muito prático. Ele tem muitas lições para nós nesse tempo, que somos a igreja do Senhor. Amém? Ali segue o nosso cronograma. Nós começamos lá no dia 7, com a introdução. Já estamos na 4ª igreja, né? Igreja de Sardes, e iremos seguir até a igreja de Filadélfia, Laodiceia, são as últimas. Então, eu queria começar pelo final. Estava estudando essa palavra, e o Espírito Santo me orientou a começar pelo final. Ali é o fechamento da carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E eu queria te entregar esse presente aqui. Você que chegou cedo, você que já está ligado, né, nessa aula, o Senhor tem um presente para você. Porque quem tem ouvidos é quem busca ouvir, quem busca aguçar o seu ouvido. E não há outra forma de buscar aguçar os ouvidos espirituais a não ser sentando no banquinho e aprendendo com o Espírito Santo, né? Hoje eu estou aqui, mas ontem eu estava aí e amanhã eu estarei sentado aí também. Porque eu não posso viver sem o conhecimento. Os dias são maus, os dias são de trevas. Então, se você tem ouvido, já abra o seu ouvido bem cedo para ouvir o que o Espírito tem para dizer às igrejas. E aqui tem uma passagem, né, lá em Provérbios, que fala assim: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Alguém poderia me dizer quem é que está falando ali? Eu amo os que me amam. Quem é que está falando? Os que de cedo me buscam me acharão. Quem vai ser achado se a gente buscar cedo? Alguém sabe? De quem Salomão estava falando ali? Ele estava falando sobre a sabedoria. Então a sabedoria, ela se revela àqueles que a buscam cedo. E aí a gente, prosseguindo no estudo da palavra, a gente descobre quem é a sabedoria. Quem é a sabedoria? É o Senhor Jesus. A sabedoria estava com Deus lá no começo, com o Pai. Então, se você tem buscado o Senhor cedo, você vai encontrá-lo. Chegamos aqui, já estávamos ouvindo ali o som dos intercessores naquela sala. E o Senhor se agrada, a sabedoria se revela a quem busca Ele cedo, a quem a busca cedo. E a sabedoria é o Senhor Jesus. Parabéns por estar na EBD cedo. Deus te abençoe. Então, hoje a carta de Sardes, ela me leva a uma palavra, que é paradoxo. A igreja de Sardes, assim como a cidade de Sardes, para nós é um paradoxo. Então, alguém conhece esse objeto? Acho que todos nós hoje conhecemos, mas alguns anos atrás era uma novidade para nós, uma novidade tecnológica. Isso aí se chama luz negra. Mas como é que pode uma luz ser negra? No disco de Newton não há cor negra. E quando a gente gira o disco, ele revela a cor branca. Então, luz negra é um paradoxo. Como compreender uma luz que é negra? A luz normalmente é branca, em vários matizes, mas brancas. E o silêncio gritante? Como assim um silêncio gritante? É um paradoxo, é uma coisa que não tem sentido, não faz sentido. Um silêncio que grita, um silêncio gritante. Aqui é o famoso
barco de Teseu, ali à direita de vocês é o barco original, né? Ele está já envelhecido. E aí o Teseu fez várias reformas no seu barco. A cada reforma que ele fazia, ele trocava peças. E no final da reforma, não havia mais nenhuma peça original. Então, ali, o barco à esquerda é um barco com peças todas substituídas. E aí eu pergunto, é o mesmo barco? Será que é o mesmo barco se todas as peças foram trocadas? Então é um paradoxo. Ele continua sendo o barco de Teseu, mas não eram as peças originais, né? É um barco novo. É um paradoxo. E aí, tem um paradoxo que é mais difícil de entender. É uma igreja morta. Igreja é sinal de vida, né? A Érica chegava ali de manhã e a gente estava admirado com as cadeiras novas da igreja, né? Foram substituídas. Então, a igreja ela tem que mudar, ela tem que crescer. Se esse espaço ficar pequeno para nós vamos buscar outra alternativa. Então, não há como parar. A igreja é viva, é pulsante. Ela está sempre evoluindo, sempre crescendo. Uma igreja morta é um paradoxo. Como pode subsistir uma igreja morta? Então, essa é a igreja de Sardes, né? Apocalipse 3 revela a igreja de Sardes. A igreja que tinha a aparência de viva, mas estava morta. Muitos olhavam e enxergavam uma igreja padrão, né, no formato que Paulo estabeleceu, o culto seguindo, as pessoas vindo e a palavra sendo falada, sendo pregada, mas ela estava morta. Então, contextualizando um pouco sobre a cidade de Sardes, ela ali está na área onde hoje conhecemos como Turquia, né, junto das 7 igrejas. Eu não trouxe o mapa ali, mas eu vou falar. Ela ficava perto de Éfeso, perto de Tiatira. Era uma das 7 igrejas, no mapa que a Evanúzia mostrou aqui. Então, ela foi fundada em 700 a.C. E ela foi a proeminente capital do reino da Lídia. É uma cidade que foi fundada e logo foi grande, foi notória, foi reconhecida como uma cidade importante da Ásia Menor. Ela tinha uma grande reputação, tinha uma riqueza lendária. Trabalhava com ouro, com lã, com tapeçaria. Então, ela tinha um comércio poderoso. Era uma igreja, era uma cidade, né, lendária. Ela tinha uma posição estratégica, ficava no alto de um monte, tem umas fotos ali, depois eu vou mostrar. No alto de uma montanha tinha uma muralha ao redor que a protegia totalmente. Então, era uma cidade reconhecida. E era tida como uma fortaleza inexpugnável. Ninguém conseguiria entrar em Sardes, destruir sua muralha e entrar em Sardes. Tá? Porém, lá em 549 a.C., Ciro, o persa, com as suas estratégias, né? Ciro era tremendo. Então, ele conseguiu encontrar uma brecha numa rocha que tinha uma fenda, e ele conseguiu chegar a uma parte da muralha que era desprotegida. Só que era uma parte tão pequena, tão difícil de penetrar, que os próprios moradores de Sardes não acreditariam que alguém ia chegar por ali, né? E foi ali a pequena falha, que Ciro usou para invadir a cidade à noite, numa escalada difícil, né? Com os melhores soldados, ele conseguiu invadir a cidade. Pouco depois, em 218 a.C., Antíoco Epifânio, o Seleucida, né, do reino macedônico, ele invadiu novamente a cidade, e aí foi a ruína dela. Aí a cidade perdeu o seu valor. Foi invadida 2 vezes, e na segunda invasão ela foi destruída. Então, continua sendo uma cidade, mas vivia daquelas glórias do passado, né? Porque as notícias antigamente demoravam a correr, né? Então, para o resto do mundo, Sardes ainda era a capital da Lídia, cidade proeminente, comércio poderoso, uma cidade importante. E aí, em 17 depois de Cristo, veio um terremoto e aí acabou com a cidade. E ela virou uma lenda, né? Então, ela passou de lá para cá a viver só de glórias passadas.
Então, nós fomos visitar Sardes, né? Eu e minha família, e a gente tem ali algumas fotos para vocês olharem de como está Sardes hoje, né? Tá ali, tem uma foto lá no alto, ali a igreja principal da cidade, e andamos por aquelas ruas ali. Alguém já foi em Sardes? Alguém conhece essa cidade aí? Alguém conhece? Que cidade é essa? Gente, isso não é Sardes não, isso é Ouro Preto. Isso é Ouro Preto, vamos acordar? Vamos. Ouro Preto. Então, nunca fui em Sardes não, tá, gente? Deus ainda não me deu essa graça, não. Mas um dia eu vou lá. Então, ali tem fotos de quando nós fomos em Ouro Preto, e eu vou revelar por que eu coloquei essas fotos aí. Eu encontrei um autor chamado Steve Lawson, que ele fez uma comparação interessante, e eu acho que eu nunca mais vou esquecer as características das igrejas do Apocalipse. Por exemplo, a gente já estudou aqui a igreja de Éfeso, com Evanúzia. Ele compara Éfeso a São Paulo, né? Uma cidade importante, proeminente, cosmopolita, uma cidade que era a porta de entrada, era o pedágio da Ásia Menor. Então, alta produtividade. Éfeso era comparado a São Paulo. Pérgamo, que foi a cidade que o Gabriel trouxe para a gente, era comparada a Brasília. Pérgamo comparada a Brasília. Por quê? Era cidade política, tinha uma biblioteca que era maior, né, da Ásia, era importante em conhecimento e em política. Então, ele compara Pérgamo a Brasília. E ele compara Sardes a Ouro Preto. Por que Ouro Preto? O que tem de importante em Ouro Preto? O comércio lá é pujante? A política é importante? É uma cidade fortificada, militar? Não, ela vive de quê? De história, vive das glórias do passado. Então, todas essas igrejas que nós visitamos, e o meu filho reclamava que não aguentava mais visitar a igreja velha, ele falava, revelam que é uma cidade que vive de história. Assim é Sardes, e assim é a sua igreja. É interessante como a Bíblia é perfeita, né? A igreja adotou as características da cidade, vivia de história. Então, eu trouxe ali algumas fotos reais agora, tá? Eu não fui lá tirar essas fotos, não, do Google mesmo, tá? Ali tem a muralha outrora indestrutível, impenetrável, né? E aí a gente lembra de Jericó, né? Não tem como não lembrar de Jericó, a cidade que não seria destruída, e o Senhor deu a vitória ao povo com apenas jarros e gritos, né? Então, o nosso Deus é assim. Ali tem a foto da muralha, era uma cidade no alto, né? Hoje só tem ruínas. E ali, à direita de vocês, tem a foto do ginásio de Sardes. Então, era uma cidade importante. E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu vou trazer uma foto aqui para vocês. Quem já viu essa foto aí? Quem sabe quem é aquela foto ali? Quem é aquela formação ali? É o Glorioso? Ó, boa palavra, hein? Glorioso. É o Botafogo, né, gente? Especificamente, é o Esquadrão Imortal, da década de 50, 60. Então, é interessante, né? O Esquadrão Imortal. Ele morreu, acabou, né? Trouxe muitas glórias para o Botafogo que ficaram para o passado. Hoje o Botafogo é um time que vive de glórias do passado, né? Confere? Não, não é não. É história. O Botafogo é líder do brasileiro, mas ele é igual aquele elefante que subiu na árvore, né? Que ninguém sabe como ele foi parar lá, mas a gente sabe que não vai ficar. Então, a gente pode comparar a cidade de Sardes e a igreja de Sardes a essas figuras, tipo Botafogo, né? Ouro Preto. Essa é a Sardes, para a gente conhecer. Então, voltando aí agora para a palavra, que é o que interessa, né? A gente está lá em Apocalipse 3, versículo 1, e o Senhor diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve. É a saudação, nós temos seguido esse percurso na passagem, né? Saudação, elogio, crítica, conselhos, advertência e a palavra à igreja, de ânimo à igreja.
Então, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve Apocalipse 3:1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Veja bem, o Espírito é de Deus e as estrelas, né? As estrelas estão com Deus. Apocalipse 3:1. Não vamos pensar o que são os 7 Espíritos de Deus, né? Na primeira aula, eu observei que no slide tinha essa referência, Isaías 11:2, e ela descreve ali os 7 Espíritos. Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Não cremos que há 7 Espíritos. Nós cremos que esses 7 Espíritos simbolizam a totalidade do Espírito, né? A perfeição, o número 7 indica a perfeição, o número de Deus. Então, os 7 Espíritos do Senhor são 7 ângulos, são 7 características do Espírito do Senhor, que é um só, é o Espírito que está aqui, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Não é difícil entender se nós formos lá para Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito, né? Muitos falam os frutos do Espírito, mas é o fruto. O Espírito, ele gera um fruto em nós. Esse fruto, ele é particionado. Eu acredito que seja uma boa analogia, seja a tangerina. Ela tem vários gomos, né? Então, o Espírito que o Senhor desenvolve em nós, o fruto do Espírito, ele é particionado. E ele não há o fruto do Espírito sem a fé. Não há o fruto do Espírito sem o amor. Todos fazem parte do fruto. Se nós estamos pendentes em um fruto, estamos incompletos ainda, estamos imperfeitos. Então, os 7 Espíritos do Senhor, na verdade, são um Espírito, né? E ele é tudo aquilo ali, tudo que nós precisamos. E as estrelas? As estrelas estão com o Senhor, né? Algumas interpretações apontam que as estrelas são os líderes das igrejas, os pastores ou os líderes espirituais da igreja. Se nós formos por essa linha, né, a gente vê a importância que tem o nosso pastor, a nossa liderança. Não é verdade? O Steve Lawson, ele fala o seguinte: nenhuma igreja pode ir além de seus líderes. Quem dá o tom da igreja, quem dá a direção da igreja é o líder. Será que o pastor Esdras, será que os pastores das igrejas são importantes? Né? Muitas vezes somos críticos, somos ácidos, às vezes, com nossos líderes, mas eles foram estabelecidos por Deus, né? E eles têm a visão de Deus. Veja bem ali aquela figura. As estrelas estão aonde? Na mão do Senhor. Elas têm contato direto com a mão do Senhor. Então, deixa um conselho para mim e para você: ore por seus líderes. Tá? Eles recebem a direção de Deus. E eles têm uma missão difícil, árdua, né? Então, vamos seguir. A carta à igreja de Sardes, ela tem uma sequência diferente. Ela começa pela repreensão. A gente observou na carta de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, que vem um elogio, né? O Senhor, ele faz um elogio à igreja, depois traz um conselho, traz repreensões, mas ele traz um elogio. Aqui parece que Deus está tão irado com a igreja de Sardes que ele começa pela repreensão, né? Então ele já começa repreendendo a igreja. E ele diz lá no versículo 1: eu sei as tuas obras, que tem nomes, que vives e estás morto. É o que a gente conhece como morto-vivo, né? Ele é uma igreja que caminha, tem forma, tem estética, tem liturgia, tem a homilética, tem tudo que a igreja tem, mas na verdade ela está morta, ela está oca, né? Olha só que repreensão. Já pensou Deus falar isso para mim e para você? Eu sei que as pessoas acham que você está vivo, mas eu sei que você está morto. É uma coisa terrível isso aqui, muito pesado. Então, a igreja de Sardes, ela vivia das glórias passadas, orgulhava-se do passado, né? Até hoje os botafoguenses falam: o Garrincha foi para a seleção. Você sabe que na década de 70, metade da seleção brasileira era jogador do Botafogo. Isso aí minha esposa fala direto, ela é botafoguense. Tá, é um museu, né? Então a igreja de Sardes, ela vivia desse jeito. Nós fomos a capital como cidade, né, da Lídia,
nós, como igreja, nós fomos fundados por Paulo, nós recebemos a direção de Deus, fomos pioneiros na Ásia Menor, mas estava morta. No presente, aparentemente viva, mas com espiritualidade morta. Jesus confronta duramente a religião morta, aquela que só tem forma. Ele odeia isso, ele detesta. A igreja morta é uma ameaça maior à causa de Cristo do que a perseguição. Olha que coisa terrível. Se nós formos no livro de Atos, né, quando a igreja sofreu aquela grande perseguição, os discípulos, os cristãos se espalharam. E aí foi aquele movimento de expansão do evangelho. Né? Aqui no Brasil tem uma história da Assembleia de Deus. Quando ela foi fundada, ela sofreu muita perseguição da igreja católica e de algumas igrejas da cidade, lá em Belém do Pará. E aí eles começaram a se espalhar também. E aí tomou o Brasil inteiro. Então, toda vez que a igreja sofre perseguição, ela cresce. É o efeito contrário de quem quer destruir a igreja. Nós somos perseguidos, nós nos multiplicamos. Mas e a igreja morta? Como vai crescer? Como vai se multiplicar? Então, a gente pode dizer que a ameaça maior à igreja não é a perseguição, mas é estarmos mortos, espiritualmente mortos. É um recado duro para nós. Então, ali eu trouxe alguns sinais fisiológicos da igreja morta. Quando nós estamos mortos, né, o médico, tem uma pessoa morta, o médico vai lá testar o óbito. E ele faz algumas provas fisiológicas, né? A pupila está midriática, o pulso está inexistente, a temperatura se foi. Não sou médico, então deve ter mais algumas provas fisiológicas. Aqui a gente tem algumas provas que a gente pode analisar e ver se essa igreja que nós estamos observando está morta ou está viva. A primeira delas é viver dos feitos do passado. Foi a maior condenação de Deus. A igreja de Sardes foi viver das glórias do passado, com aparência de viva, mas estando morta. A segunda, ela tem deficiência nos pilares. Né? A gente lá na salinha do batismo, a gente fala dos 3 pilares da igreja, né? Que é oração, ensino e comunhão. Lá em Atos 2:42 fala que a igreja persistia, né? Na comunhão, no ensino e na oração. Então, uma igreja que não tem oração, mais uma vez, chegamos aqui, a oração já estava nesse lugar, acontecendo. A igreja que não tem o ensino, está acontecendo agora. A igreja que não tem comunhão, porque não adianta eu estar ensinando aqui, eu estar falando, o Espírito Santo ensinando e não tem ninguém aqui, juntos, em comunhão, sentados no mesmo espírito de aluno, né, aprendendo. Daqui a pouco vamos adorar em comunhão, juntos. Então, uma igreja que tem deficiência nesses pilares é uma igreja morta. Ela tem uma preocupação excessiva com a forma, a técnica, né, a estética, a excelência. Por que eu coloquei excelência entre aspas? Porque nós devemos a excelência ao Senhor, de verdade. Ele quer de nós a excelência no que fazemos, mas não a excelência estética, aquela que se preocupa só com a forma, com o que os outros vão ver, com a reputação. Não é isso. A excelência que o Senhor quer de nós é um coração empenhado na obra. É fazer o melhor que nós podemos com o melhor que nós temos de recursos. Uma igreja morta, ela tem preocupação excessiva com a forma, a técnica, a estética e a excelência. Eu deixei por último aqui, uma igreja morta, ela não confronta o pecado. Ela tolera o pecado. Veja bem, no caso de Sardes, Jesus não condenou a igreja porque ela tinha tolerado os nicolaítas, ou os da doutrina de Balaão, ou os da doutrina de Jezabel, falsos ensinos, né? Falsos ensinos. Parece que em Sardes o ensino funcionava, tinha EBD lá. Só que a igreja que está morta, ela não confronta o pecado. É um ensino vazio, é um ensino que não nos faz pensar, não nos faz meditar na nossa própria condição. O ensino bíblico, ele tem que nos fazer pensar. Tinha um irmão que já faleceu lá na igreja quando eu era lá no Rio. Quando eu estava no Rio, o irmão Clemente, o pastor Clemente, ele falava no púlpito uma coisa que poucos compreendiam, e até às vezes riam um pouco. Ele falava que a Bíblia falava contra ele todo dia, e algumas pessoas não entendiam aquilo, e eu olhava e falava, cara, que profundo isso. A Bíblia fala contra mim todo dia. A Bíblia é como se fosse um espelho diante de mim, me mostrando
onde eu estou errando, onde eu estou acertando. Então, se a Bíblia não tem falado contra você, se preocupe. Ore antes de ler, fala: Senhor, eu quero que a tua palavra me corrija, que ela me exorte, porque nós não somos perfeitos, nós não somos completos, estamos em construção. E às vezes é preciso quebrar de novo ali a janela, a cerâmica e refazer. Então, a Bíblia, a igreja que está morta, ela não tem ensino bíblico, ela não confronta o pecado. Olha só, Marcos 7, 6 e 7 diz o seguinte: Jesus aqui falando, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que repreensão, meu irmão. Que coisa pesada isso, né? O tempo todo nós temos que nos avaliar nossos sinais fisiológicos. Estamos vivos ainda? Ou somos só mortos-vivos? Né? Tem um filme da década de 80 que os garotos carregavam o morto e eles maquiavam o morto e colocavam óculos escuros nele. O nome era Um Morto Muito Louco, o nome do filme. E aí eles carregavam ele para cima e para baixo. E todo mundo achava que aquele cara estava vivo, mas na verdade ele estava morto. Queremos andar assim? Eu acho que não, porque o Senhor, quando voltar, Ele quer buscar uma igreja viva, pulsante, uma igreja que tem sempre projetos, e está sempre de olho nas almas, e está sempre com a porta aberta. E se parar de entrar gente ali, a gente se preocupa. Se a gente fizer o apelo e não vier ninguém aqui, a gente se preocupa e fala: Senhor, o que está acontecendo? Por que nós não estamos funcionando? Essa deve ser a nossa vida. Então ali, continuando na carta, né? Vem o conselho. Depois da repreensão, que deveria ser o elogio, veio a repreensão, e agora vem o conselho: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Então havia ainda um remanescente ali em Sardes, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, é um conselho. Ali, na verdade, tem vários conselhos dentro desse versículo, né? Deus falou para aquela igreja: presta atenção aí, cara, abre teu olho, porque o problema da igreja de Sardes é que ela não foi tomada de assalto e foi assassinada por uma falsa doutrina, ou por um engano, uma doutrina alheia à palavra. Ali foi caso de suicídio. A própria igreja, ela alcançou a morte sozinha. Parece que não teve nenhum assassino ali. Mas Jesus é misericordioso, né? Deus tem paciência, o atributo que eu mais amo em Deus. Quando eu penso nele, eu falo: Senhor, tu és bom de verdade. É a paciência dele conosco. Ele não quer nos destruir, ele não quer que a gente se perca. Então ele está sempre nos orientando, sempre nos aconselhando. Então a gente pode dividir esse versículo aí, que tem os conselhos do Senhor à igreja de Sardes, em 4 conselhos, 4 etapas que eles têm que aplicar, né, para buscar a vida novamente. Para o Senhor nada é impossível, né? Quando Jesus falou para os discípulos: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? E aí o discípulo falou: mas Senhor, então quem vai se salvar? Aí Jesus falou: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então não é impossível. É possível uma igreja morta voltar a viver? Sim, porque o grande dia ainda não chegou, o dia do acerto de contas ainda não veio. Então ainda é possível a essa igreja morta ela voltar à vida. Então ele diz para a igreja de Sardes: seja vigilante, acorde, né? O problema da cidade de Sardes foi achar que, pela sua cidade ser uma fortaleza, uma muralha inexpugnável, eles podiam reduzir os quartos de hora, reduzir a quantidade de soldados na muralha. Precisa tanto. Não, a gente está protegido, nós estamos guardados. E aí eles provavelmente diminuíram a quantidade de soldados e por uma pequena brecha. Irmão, seja vigilante. Uma rachadura
na muralha, na tua muralha, pode te fazer cair, né? Como o Gabriel falou aqui, aquele nada a ver, né? Ah, isso não tem nada a ver. Não, pondere tudo, o diabo é mentiroso. Avalie todos os teus pensamentos, identifique as mentiras, isole as mentiras, fique só com a verdade. E é fácil encontrar a verdade, ela está aí na tua mão, está aí do teu lado, né? Tendo dúvida, vai pela verdade, acorde, desperte, né? Confirma o restante que estava para morrer. Então havia ali um remanescente, e interessante é que Jesus focou nele, no que interessa. Ó, tem aí umas pessoas no meio de vocês que não se contaminaram, né? Identifique essas pessoas, cuide dessas pessoas. De repente o avivamento pode vir por ali, né? Pessoas fiéis, pessoas que oram, que gostam do ensino, que amam a comunhão na igreja. Lembra-te do que tens recebido e guarda-o, obedeça e aplique. Então não faltava ensino àquela igreja, eles já tinham a palavra na mão. O que eles precisavam era lembrar. Eu acabei de lembrar aqui que no reinado de Josias, no reino de Judá, né, Josias, ele promoveu reformas na igreja. Olha que interessante, promoveu reformas. Então havia o templo, só que o templo estava largado, os turnos de sacerdotes estavam todos desconfigurados, estava tudo bagunçado. E quando Josias impôs a reforma na igreja, eles estavam arrumando a igreja e encontraram o quê? Encontraram o livro da lei perdido em algum lugar, socado em algum canto. E aí o sacerdote falou para o emissário do rei, ele, olha só o que eu encontrei o livro da lei. Gente, essa aula de hoje é paradoxal mesmo, são paradoxos. A palavra de Deus foi encontrada dentro da igreja. Então Josias leu a palavra, o temor veio no coração dele, ele promoveu grandes reformas ali. Então, você já recebeu a palavra, você já tem o remédio. Então, se você sentir algum sinal fisiológico de que você está morrendo, volta a palavra. Volta lá, gasta um tempo, acorda cedo, dedica meia hora, 1 hora, 15 minutos que seja, antes das vozes começarem, trabalho, família, dívidas, compromissos. Antes das vozes começarem a gritar na sua mente, dedique um tempo para solidificar a palavra no teu coração e na tua mente, né? Tem uma história interessante de um casal que estava planejando ir para Israel. E aí o marido falou, né? Olha só que legal, nós vamos para Israel, vamos visitar a Terra Santa. Imagina, amor, chegarmos lá no topo do Monte Sinai e gritar os 10 mandamentos. Olha só, já pensou que experiência? Chegar lá onde aconteceu e gritar os 10 mandamentos. A esposa dele falou, seria mais interessante a gente colocar em prática aqui, né? Que gritar lá no monte não vai ter efeito nenhum. Então, interessante a gente viver, né, os mandamentos do Senhor. Então, a gente já tem os mandamentos, a gente já está aqui, domingo a domingo, quarta-feira, nos G6, a gente está recebendo a palavra. Então, a gente pode voltar a ela. Arrepende-te. Arrependimento. O tempo todo. Quantas vezes forem necessárias, vamos nos arrepender. Porque o Senhor Jesus é um Deus paciente. Ele tem paciência conosco, Ele sabe das nossas dificuldades. Arrepende-te. E uma advertência, depois dos conselhos vem uma advertência. Se você não vigiar, se não vigiares, ainda há tempo. Virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui é um conselho justo para Sardes, porque Sardes era um povo que conhecia a figura do assalto. Eles foram assaltados por Ciro, foram assaltados por Epifânio, 300 anos depois. Em 17 depois de Cristo foram assaltados, surpreendidos por um terremoto. Então eu creio que quando o Senhor deu essa advertência a Sardes, algo no coração deles despertou, feriu o coração deles, porque eles eram um povo, era uma igreja que conhecia a surpresa. Não acreditamos que esse assalto aqui, a que horas virei sobre, não saberás a que horas virei sobre ti, não se refere à volta do Senhor, mas se refere a um evento que o Senhor vai vir e vai retirar o candelabro, o castiçal, a luz daquela cidade.
daquela igreja. Então, a gente não gosta muito de pensar nisso, mas há a possibilidade da gente ser quebrado sem que haja cura. Isso está em Provérbios. Aqui, ó, Provérbios 29:1. Está escrito lá: aquele que é repreendido seguidamente, muitas vezes, pode ser que seja quebrado sem que haja cura. Ah, é duro falar isso? É duro, irmãos. Mas é uma palavra que me corta também. Devemos ter temor, porque se o Senhor está nos repreendendo, vamos dar ouvidos, vamos ouvir, porque pode ser que chegue o tempo, como diz o sábio, né? Pode chegar o tempo em que não vai haver mais tempo, né? E a gente não quer que isso aconteça. Aí tem uma espécie aqui de elogio, eu não consigo cravar que isso é um elogio, né? Mas tem também em Sardes alguns que não se contaminaram e comigo andarão de branco, pois são dignos disso. Apocalipse 3:4. Né? Deus, eu não acredito que seja um elogio, mas a igreja. Mas ele falou, ó, tem uma dica aí. Nem todo mundo tá perdido, nem todo mundo se perdeu nessa igreja. Às vezes a gente pode ser tentado, né, a falar, poxa, mas está todo mundo fazendo. Não há ninguém que continue fiel, né? Como a nossa política, está tudo corrompido. Tá. Não, lá dentro tem servos do Senhor fiéis também, em todo lugar, em todas as instâncias, em todos os cantos, tem servos do Senhor. Vamos olhar eles, vamos nos guiar por eles, vamos chamar eles para perto, vamos nos achegar a eles, porque pode ser que a solução esteja com eles, né? São os fiéis, os remanescentes. Lá em 1 Reis 19:18, Elias estava reclamando com Deus de que estava tudo perdido, todo mundo se perdeu. Deus falou, não, meu filho, olha só, ainda tem 7.000 que não se dobraram, não idolatraram. Não é assim não, não é estar todo mundo perdido, não, a igreja acabou. Não, ainda há os 7.000. Aqui na Lagoinha Brasília, cremos que sempre haverá aqueles fiéis, né? Os remanescentes, aqueles que são a esperança da igreja. Olha que figura interessante, aqui é a promessa. Depois da repreensão, da advertência, dos conselhos, Deus não é um Deus que fala contra nós para que a gente se sinta mal, se sinta derrotado. Ele fala assim, cara, eu estou tentando te trazer de volta, porque olha o que eu tenho para você. Você já imaginou? Eu não sei se será assim, não tem como saber, mas ao que vencer será vestido de vestes brancas. Ele não fala que a gente vai pegar vestes brancas e se vestir. Nós vamos ter a honra de ser vestidos de vestes brancas. Vai vir o Senhor Jesus, ele vai ordenar que nós sejamos vestidos de vestes brancas. Olha só que honra. E não, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Aqui é polêmica, hein? E aí, o nome pode ser riscado do livro? Não pode? Né? Arminianos, calvinistas, predestinados, e aí? Eu creio que quando o Senhor coloca o nome no livro, é porque Ele já sabe o final. Então, Ele já sabe que nós vamos alcançar, nós vamos, por misericórdia, chegar até o final. Então, de maneira nenhuma, o nosso nome será arriscado do livro. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. É muita honra. É muita honra o Senhor confessar o nosso nome. Se será o nome Léo, Leonardo, ou um novo nome que eu não conheço, eu não sei, né? Tivemos na aula passada, falamos sobre isso, sobre o nome na pedrinha branca. Não sabemos, eu só sei de uma coisa. Seja qual for o nome, ele vai confessar diante de todos. Meu servo, vem, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem aqui para perto de mim. E aí a gente vai poder respirar e falar, acabou. Alcancei, graças a Deus. Então, irmãos, já se aproximando do final, temos algumas conclusões aqui. E a primeira delas é a seguinte. Vou até comentar que antes de vir para cá eu estava orando, quando eu acordei, e eu ajoelhei e falei, Senhor, me livra do orgulho, Pai, me livra da soberba, me livra da autossuficiência, porque o orgulho ela se apresenta como uma fortaleza
que parece que é inexpugnável, parece que estamos no controle, né? Quando a gente está cheio de orgulho, cheio de soberba, autossuficiente. Então eu orei, Senhor, eu falei, Senhor, me livra disso, porque não há nada que eu possa expressar como opinião que tenha valor. Importa o que está na tua palavra. Importa são os conselhos, as repreensões, as advertências e principalmente as promessas. São o que importa. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. É um inimigo traiçoeiro. O salmista Davi, ele fala lá em Salmos, se eu não me engano, 17, eu não lembro mais, 19, eu acho. Fala assim, Senhor, me livra do orgulho, porque aí eu ficarei livre de grande queda, né? Quanto mais você sobe, maior é a sua queda. Então, segundo se fala, com o senso popular, a gente fala que para morrer só tem uma condição. Qual é? Para morrer só precisa estar vivo. Estamos vivos aqui? Então vamos tomar cuidado, porque para morrer só precisa estar vivo. A gente tem que zelar pela nossa vida o tempo todo, cuidar da nossa saúde espiritual, né? E tem aqui uma rápida ilustração para terminar, fazemos uma oração. Tinha um menino que ele meteu a mão num jarro muito caro da mãe, né? Um jarro decorativo, lá antigo, caríssimo, né? Um jarro que ela comprou num leilão, e ela adorava aquele jarro. E o menino, né, meteu a mão dentro do jarro e não conseguia tirar. Mãe, não consigo, me ajuda aqui. Aí veio a mãe dele para tentar ajudar. E ela tentou de tudo, puxou, e aí girou o jarro, e já estava ficando desesperador. Colocou shampoo, né, aquele velho macete do shampoo, e tentou tirar a mão, e a mão do menino não saía. E aí, ela em desespero, chegou à única conclusão lógica. Qual seria? Vou ter que quebrar meu jarro, meu Deus, tão precioso. Demorei tanto a comprar. E ela pegou o martelo para quebrar o jarro. E aí, quando o menino viu o martelo, ele falou, mãe, ajuda se eu largar o pirulito que eu estou segurando? Ela olhou assim, meu Deus do céu, larga esse pirulito, menino. E ele largou o pirulito, a mão saiu. Então ele foi buscar o pirulito que estava dentro do jarro e quase que trouxe um prejuízo para a mãe dele. Isso é um alerta para nós. Aquilo que parece precioso a nós, né, mas está colocando em risco o jarro precioso que é a nossa salvação, é sermos igreja, o título de igreja, né, carregarmos o nome do Senhor. Nós não vemos, mas no mundo espiritual, quando andamos pela rua, tem um nome gravado aqui, ó. E aí os inimigos, nossos inimigos verdadeiros que não são humanos, não é aquele vizinho chato, não é aquela pessoa que te persegue no trabalho, eles estão só numa matrix e não sabem, estão só enganados, ainda não conheceram a verdade. Os nossos verdadeiros inimigos são espirituais. E quando eles veem o nome gravado aqui, é a igreja do Senhor, eles não podem nos tocar. Você quer perder isso? Eu não quero perder. Então, se eu precisar largar o que for, o prazer que for, a ideologia que for, o conhecimento que for, para não perder a salvação, para não deixar de ser igreja, eu largo. E aí vamos voltar ao início, né? Lá no início da EBD, para quem estava aqui, eu falei, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 6. Vamos orar. Só vou fazer mais um comentário aqui. Tem uma música do Diante do Trono que fala, nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que eu sou, e o que eu nem ainda vi que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Dependo de Ti, espero em Ti, sozinho nada posso fazer. Né? Se você se sentir caminhando sozinho, poxa, eu estou no controle. Meu irmão, sinais fisiológicos, a pulsação, midríase, respiração, começa a avaliar. Né? Tem um versículo na palavra que fala, avaliem-se a si mesmo para verem se ainda estão em mim. Se é que vocês já não fracassaram terrivelmente.
Não queremos ouvir essas palavras do Senhor. Queremos ouvir, venham benditos, vocês venceram, vocês ficaram vivos até o final. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Se nesse momento você tem identificado alguma pendência, alguma coisa que, na verdade, você sabe que é sinal de morte, porque você conhece a palavra. Você já conhece os sinais que têm que ser avaliados. Se você sente que essa pendência está te dificultando, está te atrasando, está te retardando, e a igreja prossegue, a igreja é viva, ela vai caminhar. Eu não posso ficar para trás. Nessa oração, você entrega ao Senhor, porque Ele é paciente e Ele vai nos perdoar, vai nos restaurar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Poucos minutos aqui na Tua presença, mas creio que o Senhor nos entregou algo precioso nessa manhã, Pai. Um alerta, um duro alerta. Não queremos ser como Sardes, Senhor, a igreja que fracassou, que morreu e que levou uma repreensão do Senhor em vez de um elogio, Pai. Queremos, Pai, ser firmes, constantes, Pai, vivos, caminhar na Tua presença, Senhor. Igreja morta não existe, Senhor. Igreja morta não é igreja. Assim como uma meia-verdade não é uma verdade, Senhor. Uma meia-verdade é uma mentira. Nos ensina a ser plenos, Senhor, do Teu conhecimento. Nos ensina a estar vigilantes, Senhor. Nos ensina a nos achegarmos àqueles que estão vivos, Senhor, remanescente, aquelas pessoas que podem nos ajudar, Senhor, em nossas dificuldades. Muito obrigado, Pai, por tudo. Eleva o nosso coração a Ti, Senhor, para recebermos cada vez mais, Senhor, a Tua palavra, que seja a Tua repreensão ou o Teu elogio, mas principalmente, Senhor, a Tua promessa de que seremos vestidos, Senhor, por Ti de branco, Senhor. Teremos o nosso nome escrito no livro da vida e de maneira nenhuma será arriscado. E que o Senhor, naquele dia, confessará o nosso nome diante do Pai. Essa é a nossa esperança em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Obrigado, meus irmãos. Tenham um bom dia, um bom domingo. Amém. Glória a Deus, benção demais, queridos. E a gente viu, né, a igreja de Sardes tinha fama de estar viva, mas por dentro estava morta. Então não adianta nada a capa, o importante é a essência, estar conectado com o Senhor. Glória a Deus, Léo. Queridos, amanhã nós vamos ter a nossa EBD, EAD, às 19 horas, com os nossos professores da igreja de Pérgamo, o Biel e o Léo vão estar participando com a gente. Nós vamos abrir a caixinha de perguntas no Instagram, vocês podem mandar todas as perguntas que vocês tiverem, das aulas ou de Apocalipse, que a gente vai estar buscando responder todas amanhã, 19 horas no YouTube, no canal da igreja, amém? Deus abençoe, daqui a pouquinho a gente começa nosso culto.